99% dos investidores iniciantes cometem um erro muito grave e que pode comprometer toda a sua jornada e experiência como investidor. Até mesmo investidores que se acham experientes cometem esse erro e eu observei isso em quase 30 anos atuando em alguns dos maiores bancos desse país, como assessor de investimento em corretora, e as pessoas acabam tendo decisões ou tomando decisões com critérios que elas não entendem bem e aí depois acabam colocando a culpa nos ativos ou até mesmo no profissional que está as auxiliando. Eu quero falar com você sobre fundo de emergência ou reserva, fundo de reserva. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo, porque isso aqui vai trazer muita clareza para você na sua tomada de decisão, para você ter uma experiência melhor com os seus investimentos. Beleza? Se você ainda não segue esse canal, assiste até o final. Se você gostar, você curte, você compartilha e você passa a nos seguir. E se você já é um parceiro aqui, se você já curte o nosso trabalho, já vai deixando o seu like, compartilha com todo mundo, deixa os seus comentários aqui também. Então vamos lá, quero falar com você sobre fundo de reserva. Qual é o problema da maioria das pessoas que começam a investir? Nós temos normalmente um gatilho mental que é o gatilho da ganância. Então, quando você tem algum dinheiro, ou você, sabe, assim, tem alguma oportunidade, algo que você acha que é incrível, nós normalmente queremos que o resultado venha muito rápido. Nós não aceitamos cumprir uma jornada, passar por um processo, as etapas corretas. Nós queremos logo resolver o nosso problema. Então, você às vezes vê um vídeo na internet, lê um livro, vai em algum evento, ou ouve de alguém, algum investidor, de algumas coisas que ele fez. Você vê o resultado de algum ativo, uma ação, um fundo, sabe, uma cripto, e aí você fala, cara, eu vou pôr toda a minha grana aqui, porque aí você começa a fazer aquela conta que não é uma conta correta. Nós temos um problema sério com a matemática aqui no Brasil, e aí você desconsidera risco, você desconsidera imprevisto, e só faz ali, você começa a multiplicar a quantidade de dinheiro que você tem, vezes um tempo X, e aí você chega lá num valor e fala, cara, eu vou dobrar esse dinheiro muito rápido e eu vou resolver meus problemas. Ou às vezes você tem até pessoas endividadas acabam cometendo esse erro, que acaba apostando um dinheiro em algum ativo de um risco muito grande e que às vezes você não consegue, não sabe avaliar esse risco e você não consegue então visualizar que isso pode acontecer, ou seja, o risco de não dar certo, o risco de prejuízo pode ocorrer, mas você não considera isso e acaba colocando seu dinheiro em ativos que você acha que pode resolver o seu problema muito rápido, mas se não ocorrer da forma como você está imaginando, você perde tudo e aí você vai se endividar para poder cumprir os seus compromissos. Qual é o grande problema? As pessoas normalmente querem investir. Eu nunca investi nada, não tenho dinheiro nenhum, mas agora eu vou começar a investir. Então, ao invés de você preparar o seu fundo de emergência, o que é o fundo de emergência? O próprio nome já diz, é para poder cumprir algumas situações que não estão previstas. Situações que estão previstas, você consegue programar. Então, se eu tenho uma previsão para daqui 6 meses fazer a rematrícula da escola do meu filho. Você já sabe mais ou menos quanto dinheiro você vai precisar e a data que aquele dinheiro precisa ficar disponível para você. Se você tem uma previsão, eu tenho uma viagem que eu vou fazer daqui 1 ano, então você sabe que daqui 12 meses aquele recurso precisa estar disponível, e então você consegue programar que tipo de investimento você pode entrar. Ah, eu tenho um compromisso de um equipamento que eu comprei em dólar, então eu preciso me garantir para que na data X eu não perca que eu não tenha surpresa, então eu tenho a mesma quantidade, então eu vou buscar um investimento que ele consiga acompanhar a moeda pelo qual eu tenho compromisso. Então isso são coisas previstas, beleza? Ah, eu vou parar de trabalhar, eu vou me aposentar daqui 5 anos ou 10 anos. É uma previsão que você está fazendo. Então você programa os seus investimentos para que o resultado, a liquidez, a segurança dos seus investimentos, eles cheguem naquele período mais ou menos dentro do que você está programando. Agora, fundo de emergência, emergências são imprevistos, então não tem como você ignorar
Você não tem como você saber que o evento vai acontecer, mas você também não pode ser tão inocente, bobinho, achar que aquilo nunca vai acontecer. Então, o que eu vi nesses mais de 20 anos que eu fiquei dentro de banco, atendendo diretamente clientes, o maior erro é o quê? A pessoa não tem nada, nunca investiu na vida, mas aí ela começa a ter alguma sobra, uma reserva, e ela começa, ao invés de ela preparar, deixar num fundo de emergência, com ativos de boa liquidez, o que você deve olhar nesse momento não é a maior rentabilidade em potencial, mas é a melhor liquidez com uma rentabilidade que supera a inflação para você não perder o poder de compra. É isso. Por quê? Porque eu posso andar com o meu carro, sair aqui do escritório e andar aqui embaixo e bater no carro de alguém. É um imprevisto, eu vou precisar consertar o meu carro e o carro da outra pessoa. Estourou a minha roda, eu tenho que consertar. A geladeira da minha casa parou de funcionar, eu preciso arrumar. Alguém ficou doente na minha família, meu filho, minha esposa, meus pais, eu preciso comprar um medicamento. Eu fiquei desempregado. Cara, você não tem como prever. Você não sabe se hoje é o teu último dia de trabalho, se o mercado em que você atua vai ter um problema, sabe? Se a economia para aquele setor vai ficar complicado, isso aí, se a empresa onde você trabalha vai dispensar você. Então, como é que você vai pagar água, luz, telefone, aluguel, escola das crianças? Como é que você vai fazer isso? Você precisa ter fundo de reserva. E o grande problema e um dos maiores fatores de endividamento das pessoas no Brasil é justamente porque elas não se preparam, não têm fundo de reserva. Então, quando precisa de qualquer dinheiro, qualquer coisa que saia dentro ali da sua rotina, ela precisa tomar empréstimo. Então, teve um problema, preciso comprar um remédio, 200, 300 reais, eu não tenho. Então, o que que a pessoa faz? Ela vai no cartão de crédito e compra para um período futuro, parcela e tal, porque ela fala, lá na frente eu vejo, ou usa do cheque especial, ou vai no caixa automático de um banco ou no seu aplicativo e faz um empréstimo daquele que os bancos fornecem para você de fácil acesso, que você não precisa dar garantia de nada, só que os juros normalmente é alto, porque você precisa daquele dinheiro naquele momento, você precisa resolver aquele problema agora. É urgente. Então você vai lá e tem que resolver, e aí você se endivida. Só que qual é o grande problema disso? O grande problema é o seguinte: quando você contrata um juros, se você pegar R$ 1.000, colocar ali 4% ao mês, você começa, e dependendo se só que você tem a tua renda é 2.500, R$ 3.000. Cara, os juros que vai ser cobrado de você aí começa a transformar você num escravo. Chega no metade do caminho, aí você vai, como você não tem reserva, você precisa tomar um outro empréstimo. Aí você refinancia, aí alonga o prazo, é juros sobre juros. Ah, vou usar uma outra fonte de crédito que eu tenho, que é um outro cartãozinho. É assim que as pessoas ficam escravas das dívidas por causa de uma única decisão que elas tomaram errado ou ignoraram, que é em algum momento ter um fundo de reserva para esses momentos imprevistos. Ou você pode me dizer, Eduardo, não, cara, não é o meu caso, mas eu não tenho dívida, tudo certinho. Você pode tomar uma decisão errada quando você escolhe investimento sem ter fundo de reserva. E aí você vai, aplica numa ação, você compra talvez uma debênture, que é uma renda fixa, só que ela já tem um nível de risco diferente. Um investimento em renda fixa que não tenha liquidez, porque você foi atrás da taxa. Ah, não, eu quero 150% do CDI, 200% do CDI, só que você só pode utilizar esse recurso daqui 12 meses ou 24 meses, então você não pode usar antes. Percebe? E aí tem um imprevisto, aí você tem que quebrar o contrato e precisa do dinheiro. Em alguns casos você perde toda a rentabilidade, em outras você precisa resgatar o seu investimento, resgatar, vender o ativo, vender uma ação, um título público que você comprou e agora naquele momento o preço não está bom, mas você vai precisar vendê-lo porque você tem compromisso de emergência, você acaba tendo prejuízo, mesmo na renda fixa, mesmo num tesouro. É assim que funciona. E aí você fica com aquela sensação de que o investimento não é bom. Ah, isso aqui não foi tão bom. Não, não. Foi a tua decisão errada, com base em conhecimento nenhum. Simplesmente porque a nossa ganância não admite você investir naquilo que aparentemente, ou começar pela base da pirâmide aqui, a pirâmide no bom sentido,
para te dar proteção primeiro. Então, lembra de uma coisa. Qual é a regra básica para você formar o teu fundo de emergência? Você precisa de pelo menos entre 3 e 6 meses dos seus gastos mensais, você precisa deixar nesses ativos com liquidez imediata. O que é uma liquidez imediata? É a capacidade que eu tenho de transformar meu investimento em dinheiro da forma mais rápida possível. Então, você não vai aplicar em fundo imobiliário, você não vai comprar uma ação, você não vai comprar um título de renda fixa que não tenha liquidez. Você vai buscar, normalmente, investimentos, um tesouro Selic que vai te pagar 100% do CDI. Pô, Eduardo, mas não é a melhor rentabilidade. Essa é a melhor rentabilidade possível para o objetivo de um fundo de reserva, para um fundo de emergência. Você pode investir, você vai encontrar, se você procurar, se você não ficar com preguiça de deixar o seu banco decidir por você, você consegue mais, inclusive 110, 120% do CDI. Mas precisa ter segurança e precisa ter liquidez. Você não pode vacilar com essas duas coisas. Você precisa ter excelente segurança e você tem que ter liquidez imediata, porque apareceu a emergência, você tem dinheiro para usar. Uma vez que você utilizou, o próximo dinheiro que você vai ter disponível, você vai repor o teu fundo de emergência. Então imagina que você tem lá, a sua renda é de R$ 3.000 por mês e o seu custo, as suas contas mensais, né, você tem lá R$ 2.000. Para a gente fazer uma conta rápida aqui. Eu ganho 3.000 e as minhas contas, todas as minhas contas do mês, do meu orçamento, é de R$ 2.000. Então, o fundo de emergência não é sobre a tua renda, é sobre o seu custo. Ou seja, se me faltar renda, se eu ficar desempregado, se der algum problema, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que ter uma reserva que pague as minhas contas até um período X. E eu estou dizendo para você 6 meses. Por que 6 meses? Porque é um tempo médio que daria tempo para você não ficar desesperado se você perder teu emprego, perder tua renda, der algum problema, você dá tempo de você pensar em alguma outra coisa para gerar uma renda nova até que esse fundo ele se acabe. Então, se você, nesse exemplo, a minha renda é de R$ 3.000, o meu custo mensal para pagar todas as minhas contas é de 2.000. 2 vezes 6, 12. Então, pensa, você precisa juntar R$ 12.000. Então, até que você junte R$ 12.000, não vai pensar em investir em ações, não vai pensar em fazer qualquer outra coisa, tomar risco para esse dinheiro. Esse recurso vai para investimento de renda fixa, com liquidez imediata e maior segurança possível. CDBs, você pode investir em CDBs, não tem problema você investir em CDBs de emissores pequenos, porque ele está dentro do fundo garantidor de crédito aqui, é um valor tranquilo, mas precisa ter liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Precisei do dinheiro, eu venho aqui no meu aplicativo, baixo e o dinheiro está na minha conta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Tá bom? Para a gente tem outros ativos e tal, mas fica nisso aqui, que vai resolver a tua vida. Uma vez que você consegue cumprir esse objetivo, beleza, Eduardo, nesse caso aqui eu consegui meus R$ 12.000. A partir desse momento, alinhado com a sua expectativa, prazo, com o objetivo que você tem para esse dinheiro, para os outros objetivos, não é? As metas que você tem, o tempo que você tem para investir, você começa a escolher outros ativos para colocar na tua carteira. Você pode ter ativos intermediários, você não precisa ir direto para os ativos de maiores riscos. Depois dessa base, você vai buscar agora, essa aqui é a minha segurança financeira. Agora é o quê? Não é a liberdade, é a minha independência. E aí você vai para onde? Poxa, você tem fundos imobiliários, você tem renda fixa agora, que você pode tirar a liquidez dela para trazer uma rentabilidade melhor para um prazo mais alongado. Você pode trazer para uma debênture que tem uma renda fixa, só que ela não é um título público federal, ela é uma renda fixa que é um título privado de uma empresa aí qualquer, só que você vai elevando a tua rentabilidade. Fundo imobiliário, depois disso, você vai para você pode ir para ações, fundo de ações, entender melhor sobre esse assunto para você escolher melhor. Aí você está fazendo investimento de verdade. Porque investimento é um dinheiro que normalmente você coloca e você não espera sacar o dinheiro, você quer viver da renda que aquilo vai te proporcionar. Então, não caia nesse erro. Meu maior
período, nessas mais de 2 décadas, da minha experiência, e atendendo clientes todos os dias, e é o maior motivo, um dos maiores motivos do endividamento das pessoas é não ter fundo de emergência. E aí vem o desemprego e a doença, normalmente na família, arrebenta com as contas. E depois você fica escravo disso e não sai nunca mais. Então, se você está começando a investir agora, se você está projetando uma jornada, uma experiência como investidor, comece certo. Se você está fazendo errado, eu falei, Eduardo, mas já faz mais de um ano, cara, que eu estou investindo, não pensei nesse negócio de fundo de reserva, estou comprando ativos de risco maior, até agora está dando tudo certo, está dando tudo. Pô, uma coisa eu tenho para te dizer: você não está fazendo avaliação de risco. O risco, ele está lá, ele existe. Em algum momento vai acontecer. Algum momento. Pode demorar mais, mas o risco está lá. Ele não é inexistente. Então, quer uma dica de alguém que está há quase 30 anos fazendo isso daqui? Se for o caso, vende alguns ativos de maior risco, faz a sua reserva de emergência, fica tranquilo e a partir daí você vai escalando e a média da tua carteira vai te trazer uma rentabilidade muito bacana lá na frente. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Eu quero pedir para você agora, então, se você ficou até agora nesse vídeo, que você deixe seus comentários, que você compartilhe, que você me siga nas redes sociais, inclusive nesse canal. Deixa seu like aí para dar uma força e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo por aí. Tchau, tchau.